podermos aqui buscar um pouco mais dos ensinamentos do Cristo e também buscar para cada um de nós alguns aspectos dos quais ainda precisamos buscar, vivenciar, compreender e entender. Então, assim, eu convido a todos para que a gente possa, a partir desse instante, com esse tema que nós falamos da cremação na visão espírita. Quando nós falamos em cremação, que a gente se vê pelo primeiro momento, né? Que a gente se vê falar muitas vezes hoje, que aqueles que convivem com nós e aqueles que a gente também encontra na nossa casa, no trabalho, enfim, em todos os locais, muitas vezes, né, nós temos aquele ato, aquela atitude de falar, eu quero ser cremado. Mas, para que isso realmente possa vir ao nosso entendimento, há necessidade de cada um de nós, a gente realmente buscar o que é a cremação. Não é só aquela maneira da qual nós pensamos que a gente vai se deslocar a um local lá hoje próprio para esse trabalho, a cremação, né, onde a gente simplesmente vai ser cremado. Então ele não é tão simples e tão fácil assim, porque a gente sabe que isso não está envolvido simplesmente com uma palavra de todos nós. Como nós somos espíritos milenares e somos espíritos já de muitas jornadas, das quais ainda, pela bondade divina, temos o esquecimento nessa reencarnação, a gente não tem uma visão ainda do que é ser cremado. Né? Quem sabe muitos de nós aí, talvez, tivéssemos já vivido lá, naquele povo da Índia, né? Os hindus, enfim, aquele pessoal lá, que já traz uma cultura própria deles lá, né? Que para eles é muito simples a cremação, e alguns outros povos também que se identificam com essa atitude com aqueles dos quais se despojam, né, da matéria. Mas para isso agora a gente vai ver alguma coisa mais profunda para que a gente possa tirar as nossas reflexões, os nossos entendimentos, né, as nossas preocupações e dizer também, por que não, já nos preparando, quem sabe, quem queira ser cremado, que a gente possa ter essa compreensão, esse entendimento, né, o que é a cremação. Então vamos ver o que nos diz. Então vamos falar sobre a cremação. Cremação, que vem de cremare, significando incinerar ou queimar. É um método muito antigo e asséptico, usado pelos orientais para transformar em cinza ou pó os restos mortais. O corpo físico inerte, o cadáver da pessoa, em razão disso, os próprios órgãos públicos, mesmo não orientais, usam legalmente da cremação. Nos casos de mortes coletivas de pessoas ou animais, por epidemias virulentas, para evitar o perigo de expansão das doenças infecciosas, ao que mostra a ciência comumente algumas horas depois da morte. Vermes de várias espécies destroem e consomem as partes moles do corpo, vísceras primeiramente e em seguida músculos e cartilagens, sobrando apenas os ossos após algum tempo. A não ser em casos excepcionais, quando, por exemplo, o corpo se mumifica, por motivo de temperatura muito baixa, congelando ou por força de produto químico, etc. Então, vocês vejam só, quando a gente fala na cremação, isso já vem sendo usado há milênios de anos, né, pelos povos. Claro que cada um de nós vamos ter uma cultura, e assim a gente vamos reencarnando, talvez como nós estamos no Brasil hoje, né, com uma cultura diferenciada das nossas culturas aqui, da nossa família, ou de nossos familiares, né? Então a gente vai começando a entender tudo isso. Eu, por exemplo, na minha família, até os dias de hoje, eu não sei ninguém que foi cremado, que pediu, ou enfim, ainda não sei, né? Não sei por parte de vocês, então. Tá? Imunação. É o mesmo que o sepultamento e enterro, pois o verbo imunar quer dizer sepultar ou enterrar. É isso que, com maior frequência, acontece no Ocidente, particularmente no Brasil, por sua vastidão de terras e pelo seu imenso espaço físico. Vocês vejam só. Nesse primeiro momento, o que quer dizer assim? Incinerar ou queimar, né?
Então, eu não sei se vocês já viram como que é esse processo. Esse processo, a gente olhando, até tinha um vídeo muito interessante sobre a cremação. Até assusta muito a gente, né? Se a gente realmente for verificar e for olhar isso, até eu deixo um convite para as pessoas olharem na internet, né? Que lá tem várias informações, tem vídeos, né? Que quando nós vamos cremar, simplesmente tem um forno onde lá são ligados através gás, né? São chamas das quais ficam diretamente no caixão que são colocados, e aqui começa de 500 graus, vai a 1800 graus Celsius. Então, quando a gente vê aquela portinha assim, aquele fogo tão grande lá, né, que os caras estão colocando lá dentro para fazer a cremação, a gente olhando no primeiro momento, a gente se assusta, né? Por quê? Por que a gente se assusta? Porque nós ainda somos espíritos, né? Então nós somos matéria e a matéria simplesmente é que reveste, né, o nosso espírito, do qual o espírito ainda depende muito de conhecimento, depende muito da nossa moral, enfim, uma série de coisas, depende muito para a gente poder se desligar, né? A gente dizer assim, ponto, para a gente separar a matéria e o espírito, né? Isso depende de cada um de nós. Cada um tem uma consequência, tem um entendimento, né? Tem seus méritos, então é assim que funciona. E quando nós somos na iluminação, como ele disse que é simplesmente nós que nós fizemos, hoje vamos lá e enterramos, né? Vamos lá no cemitério, colocamos o caixão lá, enfim, e assim com o tempo, ele também, aos poucos, né? Ele vai se deteriorando, enfim, né? Exumar, que é um verbo composto por exhumus terra, do latim, significa desenterrar ou retirar de dentro da terra. Então nós temos esses três tipos aqui, ó, e agora a gente vai entrar assim mais a fundo para a gente ver como que funciona e o que é. Vamos fazer só uma pequena leitura que é importante para a gente ter um conhecimento na história da cremação, que nos diz assim: à medida que houver amadurecimento e compreensão para a extensão da vida, o ser humano saberá valorizar cada momento da vida terrena e devotará o devido valor que merece. Através do corpo, o espírito se ilumina, resgata seu passado, vive seu presente e prepara seu futuro. No desencarne, é restituída a liberdade relativa ao espírito, enquanto o corpo permanece na terra com outros bens materiais. O espírito persiste e sobrevive ao corpo. Tanto na iluminação como na cremação são formas de acomodar o cadáver, expressa o livre-arbítrio de cada um. Os processos destroem o corpo para se optar pela cremação. É necessário haver um certo desapego aos laços materiais, e mesmo com a iluminação. Caso o espírito não estiver devidamente preparado, poderá sofrer os horrores da decomposição. Quanto mais o espírito estiver preparado moralmente, menos doloroso será a separação. Então, nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, né, o que diz? Que nós precisamos estar preparados para isso. Certo? Então, vamos falar do nosso caso no Brasil. Né? Então, nós estamos muito apegados à matéria. Né? Nós estamos muito apegados à matéria. Tanto nós, o corpo físico, nós estamos muito apegados a nós, e também as coisas materiais que constituem todo esse processo do qual nós constituímos, né, através do nosso trabalho, enfim, tudo isso que nós construímos, certo? Então, quando nós desencarnamos, nós vamos nos deparar por alguns instantes, como eu falei no início, uns mais, outros menos as coisas materiais. O que nos pesa são as coisas materiais, né? Eu não digo só as coisas materiais, quando nós falamos em coisas materiais, são a família, também são materiais. Né? Porque a gente ainda, dependendo do tipo de desencarne, uns aceitam, outros não, outros demoram mais. Então, cada caso é um caso. Né? Então, quando a gente diz quando nós desencarnamos, é como vocês veem no livro. Né? Um romance, e cada romance é uma história identificada num espírito. E o nosso desencarne é assim também, é uma história de vida que está relacionado a mim e com aqueles dos quais eu compartilhei a minha caminhada terrena. Então ele é muito restrito para mim mesmo. Como se diz,
para que a gente realmente possa fazer algo, nós precisamos construir dentro da gente. Eu preciso construir algo dentro de mim para que eu possa auxiliar lá a minha família, a sociedade, no meu trabalho, enfim, tudo isso. Mas eu preciso construir isso em mim. Né? E como nós ainda somos imperfeitos, ninguém é perfeito ainda, nós vamos errar, vamos acertar. Isso tem um peso muito grande para todos nós. E quando nós vamos chegando numa certa idade, o que acontece com todos nós? Não seria assim no nosso amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo. Mas isso tem que ser desde lá que nós começamos a ter a consciência do entendimento, da compreensão, nós já precisamos ir amadurecendo isso. Mas aonde que a gente consegue tudo isso? Nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado, os nossos pais ou aqueles que nos acompanhem, para que possam nos proporcionar isso e nos ensinar. Quando nós falamos assim, esses exemplos, ou ensinar ou proporcionar, a gente sabe que cada espírito tem diferentes pensamentos, atitudes, compreensão. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E quando a gente fala assim, de que forma nós precisamos fazer isso? Qual a religião que mais nos aproxima disso tudo? É a doutrina espírita, né? Que ela nos explica, ela nos mostra, ela não nos mente, ela é muito clara e objetiva. Agora fica a critério de cada um de nós. A gente muitas vezes, a gente ouve, né? Os espíritos estão todos salvos. Pelo contrário, tem um hospital onde tem milhares de espíritas ainda que não conseguiram, além de ficar um bom tempo, não conseguiram ainda trabalhar essa separação material e espiritual, mesmo a gente estando aqui. Né? E esse que é, não só para nós espíritas, mas para todos nós, este é o processo do qual Jesus nos ensinou. Como reencarnou, como nós aqui, né? Para mostrar todo esse trabalho, todo esse momento especial que Jesus esteve no meio de nós, aqui nos dando, mostrando como a gente precisa ser, né? As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa moral. Então tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa construir. A cremação é um dos processos mais antigos praticados pelo homem. Em algumas sociedades esse costume era considerado corriqueiro. Fazia parte do cotidiano da população, por se tratar de uma medida prática e higiênica. Alguns povos utilizavam a cremação para rituais fúnebres. Os gregos, por exemplo, cremavam seus cadáveres por volta de 1000 anos antes de Cristo. Os romanos, seguindo a mesma lista de tradição, adotaram a prática por volta do ano de 750 a.C. Essas civilizações, como a cremação era considerada um destino nobre aos mortos, o sepultamento por iluminação ou emulamento era reservado aos criminosos, assassinos, suicidas, aos fulminados por raios, considerada até então uma maldição de Júpiter. As crianças falecidas, mesmo antes de nascerem, os dentes também eram enterrados. Então, para a gente ver como isso é milenar, né, e vem ao encontro de cada um de nós, mas cada um com as suas características, de onde realmente encarnou. Aqui, quando ele nos diz assim, só para a gente ter uma visão também, quando ele nos fala da parte higiênica, né, agora vamos desenrolar aqui da nossa conversa. Hoje, vocês já devem ter visto, né, que só no Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Vocês já imaginaram a quantidade de terras que nós vamos precisar para fazer esse sepultamento dessas pessoas nos cemitérios? Então, os cálculos são enormes no Brasil e no mundo todo. Então, já existe, principalmente assim, alguns países mais desenvolvidos, na Europa, enfim, alguns países já com essa ideia. Mas quando eu digo ideia, a gente não quer dizer que essa ideia tem que ser colocada e quer ser cremado. Não. A gente precisa conhecer todo esse processo, né? Da nossa parte espiritual também. Então nós temos aqui um senhor que nos diz assim, só para a gente ter uma visão. Estima-se que um cadáver de 80 quilos gera aproximadamente 30 litros de necrochurume após sua decomposição, contaminando os solos e os mananciais hídricos da região e em torno dos cemitérios.
O necrochorume é composto de sais minerais, água, substâncias orgânicas desagradáveis, grande quantidade de vírus e bactérias e outros agentes patogênicos. Também podem ser encontrados formideiro e metanol, usados no embalsamento dos corpos, metais pesados nos adereços dos caixões e resíduos hospitalares como medicamentos. Então vocês vejam só, esse processo todo que acontece quando nós vamos ser colocados lá, né, que a Terra, o que a Terra faz? Ela absorve tudo isso, os nutrientes, as energias, enfim, né. Claro que lá ela tem toda esta parte da qual contamina, mas tem outros seres também que usam para que possam sobreviver também. Né? Então tem os dois lados. Mas as pessoas já estão pensando neste lado, do qual a necessidade de um número muito grande de hectares de terra para este processo. Uma das alternativas se destaca como uma solução para o caso é a construção de cemitérios ecológicos, que empregam uma solução para a canalização de gases e necrochum até o seu tratamento, impedindo que esses compostos contaminem o meio ambiente. Então, esse seria um dos casos, e uma outra solução seria, outra solução que gera menos impacto ao meio ambiente e que desponta como uma tendência crescente no Brasil é o processo de cremação. Então, esse senhor aqui é um estudioso, né? Ele é biólogo, então ele trazendo essas informações para que a gente realmente possa, né, já começar a entender e a gente começar a compreender isso. Então, quando a gente é cremado, fica em torno de até 2 quilos de cinza, mais ou menos, né, que pode ser armazenado em uma caixa. Enfim, muitos têm vários motivos dos quais uns querem largar no seu jardim, outros no mar, outros não sei aonde. Então, existem vários pedidos com relação a isso, né? Então, vocês vejam só, talvez de 1 metro por 3, ou 1,5 metro por 3, né? Enquanto que seria só 2 quilos daquela cinza. Então, vocês veem que realmente é algo do qual nós vamos ter que precisar realmente começar a entender e compreender e nos preparar para isso, futuramente, né? E quando nós desencarnamos também, o Chico Xavier até num programa, quando ele foi feita uma pergunta para ele, foi indagado sobre a espera para a cremação, o que nos diz o Chico Xavier? Ao ser indagado no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi de São Paulo, pelo jornalista Almir Guimarães, quanto à cremação de corpos que seria implantado no Brasil, respondeu: já ouvimos Emmanuel a esse respeito. Ele diz que a cremação é legítima para todos, aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. O que ele quer dizer isso? É aquilo que nós falamos, né? É o nosso desprendimento, né, da matéria e do espírito. E todos nós precisamos ter esse tempo. Em alguns casos, nós ainda, quando desencarnamos, nós continuamos, como diz no início lá que eu li, né, olhando o nosso corpo, nós preocupando com isso, porque ainda nós não conseguimos se desvencilhar dessa matéria e por outros problemas dos quais nos afligem a todos nós durante a nossa vida, que nós ainda, por alguma perturbação, né, e também através, como a gente diz, que nós temos os nossos inimigos materiais que estão aqui, e aqueles invisíveis, que são os espíritos dos quais ainda de outras reencarnações estão perto de nós, que aquele momento do nosso desencarne, muitas vezes é aquele momento de nós cobrarmos de verdade, né? Estão aí perto de nós, nos perturbando em vez de nos auxiliar. Então, por isso nós precisamos ter essa preparação para que a gente possa estender a mão, que sempre vai ter irmãos aí para nos auxiliar, como nós temos no dia de hoje também. Então tem esses dois casos, né? Então são uma balança e 2 pesos. Né? Mas isso depende de cada um de nós de aceitar ou não. Então quando a gente fala dessas 72 horas, é para que a gente possa realmente, que esses laços fluídicos possam, né, ter essa separação e que isso possa acontecer, que o espírito possa ser já levado para o hospital, para tratamento, para esclarecimento, né? Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho muito forte conosco mesmo, para a gente poder entender isso tudo. E se a gente perguntar assim, quais são as outras religiões, o que eles acham da cremação? Né?
A Igreja Católica, até 1963, era contrária à cremação. Após isso, lá, teve um concílio da Igreja Católica, e eles abriram lá, dentro desse concílio lá, um parágrafo lá, que eles são favoráveis à cremação, tanto que essa cremação não poderia ser, na visão deles, materialista, ou talvez para mostrar para o outro, utilitarista, como eles dizem, né? Então a Igreja Católica, ela não é contrária à cremação, mas ela também não admite que na hora da cremação, lá onde você vai ter uma preparação, você fica um tempo, de fazer aquele processo de rezar, aquela coisa toda também, isso eles não fazem, são contra a essa forma da qual você está lá. Então você, pela Igreja Católica, ser cremado, você vai ficar lá, sem fazer a sua, quando vai algum representante da igreja, enfim, então lá não tem, pode ser lá, depois vai ser velado, depois nesse local eles não irão lá fazer isso. Então a Igreja Católica não é contra, mas também tem alguns princípios dos quais eles não são afrontados à igreja. Os evangélicos, por exemplo, eles não têm restrições, porque segundo eles, né, que existe a ressurreição. Então eles não são contrários a isso. Os hindus, como nós falamos lá, todos eles, as pessoas quando desencarnam, muitos são cremados, muitos ainda são enterrados alguns, né? Então tem um diferencial nos hindus, que as crianças quando nascem e desencarnam, quando crianças, essas crianças não são cremadas. Essas crianças são enterradas perto de templos, né? Então por que eles dizem isso? Que a criança ainda ela não tem aquela ideia de consciência ainda. Então eles fazem esse ritual de enterrar perto dos templos as crianças. Aqui no Brasil, fazendo uma pesquisa lá, para a gente ter uma ideia, em Salvador já existe uma cremação gratuita, desde 2009, já existe lá. Só que de 2009 até os dias de hoje, eles fizeram só 19 cremações em Salvador. Por que disso? Devido à cultura das pessoas aí. Então ainda não conseguiram realmente implantar de verdade a cremação nesse estado. Então, desde 2009 é de graça, ninguém paga nada, né? Mas ela ainda não surtiu efeito ainda. Como eu falei na Europa, por exemplo, no prazo de 10 anos, ali na Itália principalmente, a cremação aumentou de 8% para 70%. O que é isso, né? Por exemplo, como Milão assim, aumentou muito mais ainda o número de cremação. Mas isso tudo consiste no quê? Consiste na gente começar a ter entendimento, compreensão e talvez uma preparação, né? Mas lá isso já está sendo bem desenvolvida a cremação. Aqui Leonini nos diz também, que ele fala na cremação e espaço para iluminação. No que tange ao enterro dos mortos, encontramos essas observações. O aparato com que os sepultamentos são feitos deixa outra impressão não menos penosa na memória dos assistentes. O pensamento de que o nosso invólucro será também, por sua vez, depositado na terra. Provoca como que uma sensação de angústia e asfixia. Entretanto, todos os corpos que animamos no passado repousam igualmente no solo, ou vão sendo lentamente transformados em plantas e flores. Esses corpos foram roupas que usamos, nossa personalidade que não foi enterrada com eles, pouco importa hoje no que eles se transformam, porque temos então de nos preocupar mais com o destino daquele que dispomos hoje do que com os outros. Sócrates respondia com tristeza aos seus amigos que lhe perguntavam como ele queria ser enterrado. Enterrai-me como quiserdes, se puderes apoderar-vos de mim. Observe aqui um amigo, Mamet, Cirino Filho, estudioso do Espiritismo, mostrando que na expressão, se puderes apoderar-vos de mim, Sócrates queria dizer, se puderes apoderar-vos de meu espírito, não do meu corpo, porque este é transitório. Aqui é muito interessante esta passagem quando fala de Sócrates. Até, quem não sabe, Sócrates foi um grande filósofo, né? Onde se reuniram lá em torno, reuniram-se várias pessoas. Como ele era um filósofo, né, que ele
tinha boas ideias e direcionava as pessoas por um bom caminho, com exemplos bons, né? Julgaram Sócrates e prenderam ele. E o que era a prisão naquela época? Ficava-se 30 dias preso e depois daquele período eles davam um cálice de veneno e você tomava. Então aquilo não tinha como você fugir daquilo. Mas Sócrates, ele era muito desprendido da matéria, ele foi preso, e aqueles outros pensadores lá, que eram amigos deles da escola lá, de filósofos, enlouqueceram lá. Aí recorreram a juiz, enfim, todo aquele processo que não adiantou nada. Tanto é que eles tentaram até subornar os guardas para que ele fugisse. E Sócrates não, eu não vou fazer isso. Eu estou indo contra a lei. Essa não é a lei. Se a lei determinou que eu cumprisse isso, eu vou cumprir, mas fugir não. E as pessoas ali foram... Isso foi chegando mais perto dos seus dias, as famílias lá, os seus amigos, e perguntavam assim, não, mas ele numa tranquilidade assim, não estava preocupado em partir. Quando chegou perto dos 30 dias, houve uma manifestação. Isso fez com que demorasse uns dias a mais para que acontecesse. E no dia, as pessoas foram lá, todo mundo chorava, enfim, ele muito tranquilo. Por que disso? Porque ele, como ele diz aqui, que ele não estava preocupado com o corpo, mas com o espírito. Ele já era muito evoluído, que ele sabia, reconhecia que todo este processo que ele estava ali era passageiro para ele. Mas o que realmente importava para ele era seu espírito. Como ele diz lá no final, não sou eu que vou morrer, eu vou continuar para sempre nas suas mentes e está até os dias de hoje, os seus ensinamentos. Então, para você ver o desprendimento da matéria. Então, isso que nós precisamos. Eu sei que isso, a gente talvez não consiga entender isso nessa reencarnação, mas a doutrina espírita nos oportuniza isso. O que nos diz Kardec? Discorrendo sobre a resposta dos espíritos quanto ao desligamento da alma e do corpo por ocasião da morte, a questão 155 esclarece. Durante a vida, o espírito está ligado pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, pode dizer que no momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Outros, porém, sobretudo, aqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, e dura às vezes alguns dias, semana e mesmo meses, porque não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade. E nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantâneo. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Então, o que quer nos dizer? A gente que participa assim das mesas mediúnicas, a gente vê que existem irmãos ainda envolvidos. Como que quando nós falamos assim, envolvidos, que nós é uma tela mental, que nós somos por pensamento, e através da nossa tela mental, nós nos identificamos como se estivéssemos vivos. Porque você cria isso. Então, muitas vezes, quando nós falamos, quando nós recebemos as influências de toda a ordem, dos vícios de toda a ordem, o que é isso? São irmãos ainda que não conseguiram ainda realmente compreender e entender, e não conseguiram se desligar dos processos viciosos ainda. E quando ainda nós
por algum motivo ainda nós fizemos algum mal para alguém, o seu ódio, enfim, isso faz com que realmente nos aproxime mais de cada um de nós. Então isso é muito difícil realmente da gente poder se desencilhar disso tudo. Nós olhando, a gente acha muito simples a gente viver e desencarnar, né? Mas não é tão simples assim. Se a gente soubesse o processo que nós vamos ter lá na frente, né? Mas como se diz, nunca é tarde para ninguém para reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas atitudes. Não. A gente diz que quando nós estamos aqui, quando a gente diz que é muito fácil, mas, por exemplo, o vício do cigarro, por exemplo, vamos falar assim. Eu fiquei 70 anos aqui no vício do cigarro, certo? Aí a gente fala, olha, isso faz mal, assim, assado, né? Enfim, tá bom. Eu desencarnei hoje. Será que quando eu chegar lá, eu estou livre desse vício? Terminou o vício? Não. Se eu tive a oportunidade de 70 anos de estar aqui, né, usando esse vício, era o meu desencargo que eu chego lá e, muito bem, agora terminou. Não. A gente ainda tem aquelas necessidades aí, como eu disse para vocês, na nossa tela mental tem as necessidades de todos aqueles vícios de toda ordem, ainda você vai continuar ainda. Se nós não conseguirmos nos desvencilhar ainda nesse processo aqui, nós vamos continuar ainda. Né? Para a gente entender por que muitas vezes quando alguém desencarna, né, e os próprios espíritas nós dizemos, até na minha família são, acho que espírita, acho que é só eu que sou, né? Às vezes nos perguntam, mas tu está lá 20 anos, como é que tu nunca trouxe do fulano que desencarnou? Mas se você não conseguiu todo aquele processo aqui, lá não é diferente, né? Lá eu preciso ter uma sintonia, que nem um rádio, né? Para que você possa poder vir trazer alguma coisa. Então a gente tem que entender isso. Porque todos nós, quantos de nós aqui temos familiares que moram ali em Juí e nós não fomos nunca visitar esse nosso parente que é tão pertinho, né? Então, quando nós desencarnamos, será que nós temos essa condição de vir rápido também? Se nós não conseguimos ir ali, ou se moram lá na Boa Parada, nós às vezes não vamos lá ver o nosso familiar lá. Então, só para a gente entender, a gente diz que Deus é bom e justo. Não é porque nós desencarnamos que, pronto, está zerado. Não. Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, na página 95, ele perguntava se o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos. A resposta é a seguinte: a cremação faz ministro exercer a caridade com os cadáveres. Procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois de certo modo existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. E no que tange a pergunta feita ao Espírito Emmanuel sobre se é possível que os espíritos venham a sofrer perturbações depois da morte, a resposta é esta: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que vivem na terra, não somente para o motivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Mas ensina, Emmanuel, precisamos estar preparados nos conhecimentos nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a vida futura, quando a noite de túmulo houver descerrado aos olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Então ele nos diz que nós precisamos nos preparar para que amanhã, quando acontecer, que a gente possa ter um entendimento e uma compreensão. E o que nós vimos hoje quando nós partimos, que as pessoas, é muito doloroso, né? Ninguém aceita essa partida. E até nós que somos espíritas, nós também temos, não pensamos que nós também, falecer, desencarnou, tudo bem. Não. Que todos nós temos amor, e amor é sentimento. E isso todos nós precisamos ter, e nós temos mesmo nós. A gente tem até um determinado limite, tem uma compreensão diferente, um entendimento. Mas nós também precisamos nos adequar a essa perda.
este momento realmente que nós nos separamos. É doloroso? Claro que é, muito doloroso. Mas a gente precisa trabalhar isso, que pode acontecer não só com aqueles que estão chegando a uma certa idade, é com todos nós, desde o pequeno até a nossa idade maior. Aqui também, né, nos dias Francisco Xavier, que recebiam, né, muitas solicitações interessadas dos benfeitores espirituais a respeito da cremação. E ele nos diz, na reunião de ontem, o dos Espíritos nos deu para estudo a questão 64. Nos comentários veio à tona a cremação, em vez de sepultamento dos mortos. No final das atividades, o nosso caro Emmanuel escreveu sobre o assunto a parte da cremação. De quando em quando os amigos da Terra nos inquirem com respeito aos resultados possíveis da cremação, que tenham, porventura, experimentado após o afastamento do corpo denso. Efetivamente, o assunto sem ideia de significação e proveito pelas repercussões do processo crematório no plano espiritual. Por muito se examine no mundo a presença da morte física, conferindo-lhe foros de igualdade em quaisquer circunstâncias, o óbito não é idêntico no caminho de todos. Como ocorre no berço, quando o renascimento estabelece condições diferentes do ponto de vista orgânico. Cada um de nós, a separação do veículo terrestre está revestida de características originais para cada indivíduo. Além da existência comum na Terra, nem todas as criaturas se observam imediatamente exoneradas da inquietação e do trauma, da ansiedade e do apego exagerado a si próprio. Temos companheiros que na desencarnação por fogo se liberam de improviso de qualquer conexão com os recursos que usufruíram na experiência material. Entretanto, encontramos outros, em vasta maioria, que, embora a lenta desencarnação progressiva que atravessaram, se reconhecem singularmente detidos as impressões e laços da vida material. Notadamente, nas primeiras 50 horas que se seguem a derradeira parada cardíaca do carro fisiológico, fácil observar em vista disso que o período de espera, no espaço razoável de 72 horas, entre o enrijecimento do corpo físico e a cremação respectiva, é tempo valioso para a generalidade de todos aqueles que se encontram em trânsito de uma vida para outra. É aquilo que nós falamos, né? Esse tempo para que a gente possa realmente receber todo aquele tratamento necessário conforme as nossas condições, as nossas necessidades e conforme o que nós também fizemos aqui na nossa caminhada. Ainda nos diz, isso é compreensível porque se muitos irmãos dispensam semelhantes cuidados desde os primeiros instantes de silêncio no cérebro, outros aos milhares se observam vinculados aos tecidos inérticos que já se desvencilharam. Eles, embora, vão revivenciá-los à face do exposto. Nós, os amigos desencarnados, nada poderíamos adiantar fundamentalmente contra a cremação. No entanto, entendemos que os nossos amigos, os homens da esfera física, ainda não dispõem de instrumentos para analisar os graus e extensão de intensidade do relacionamento entre o espírito recém-desencarnado e os resíduos sólidos que lhes pertencem no mundo. Consideramos justo que se lhes pertencer no mundo, justo que se lhes rogue o citado período de repouso, a favor dos chamados mortos, de monarquia, que lhes concede a dignidade da forma. Depois disso, sepultamento ou a cremação nada mais representa para a alma e que a desagregação mais lenta ou mais rápida das estruturas entretecidas em agentes físicos das quais se libertou. Ele quer dizer o seguinte, do que a gente falou. Depende muito de cada um de nós. Nós podemos se desvencilhar facilmente ou podemos ficar ainda vivenciando esse processo. Né? E muitas vezes, quando nós falamos que a gente diz que os cemitérios, por exemplo, aqueles irmãos que não conseguiram se desvencilhar, né, e muitos ficam lá, através, que a gente fala de vampiros, tem aqueles irmãos ainda que não conseguiram já há muito tempo se desvencilhar e que precisam daquelas energias lá, eles vão lá para se recompor daquelas energias das quais aqueles que estão lá, e esses irmãos ficam muito perturbados desses ambientes. E o que precisa para que esses irmãos possam ser tratados, recolhidos, que nós falamos? Nós precisamos fazer as nossas preces, os nossos pedidos, né? Quando a gente não pode esquecer, desencarnou, geralmente a gente vê muitos irmãos ainda, quando chegam até nós ainda, né, nos trabalhos, que nos dizem, estou esperando que chegue novembro para me ser lembrado. Então, muitos de nós ainda lembramos só dia 2 de novembro. Mas, o que vamos dizer do amor, se o amor é eterno?
Será que nós esquecemos facilmente, né? Claro que nós não precisamos, nesses nossos pedidos, nas nossas preces, citar todos os nomes daqueles que partiram, mas nós falarmos para aqueles que já partiram, nossos familiares, que a espiritualidade, a gente soubesse o tamanho que esta luz, quando nós pedimos, são levados a todos aqueles nossos irmãos, onde possam estar. E lá eles dizem, olha, lembrou de mim. É tão bom, né? Como nós estivéssemos aqui dando um aperto de mão, dando um abraço, uma boa noite, é da mesma forma. Para a gente ver a grandiosidade que tem da gente sempre pedir para esses irmãos os quais partiram. Muitas vezes nós temos receio de falar, ou enfim, né? Mas as nossas preces são levadas, né, até aqueles nossos irmãos. Olha só, judeus e muçulmanos não permitem a cremação. Os muçulmanos acreditam que o corpo após a morte não tem tanto significado, mas a alma continua tendo valor. Ao separar do corpo, o espírito permanece consciente, ouve as palavras de quem visita o seu túmulo e o reconhece. O judaísmo acredita que tudo que tem de voltar à sua origem, da mesma forma que a alma volta, acredita que se o corpo saiu do barro, a maneira mais respeitável é colocá-la de volta através do sepultamento. Então vocês vejam só, judeus e muçulmanos. Tanto é que a gente vê naqueles países lá, né, que as pessoas tiram as suas vidas muito fácil, né? E tiram de outras pessoas também. Mas são espíritos ainda necessitados desse prazer ainda, né? E também da falta de entendimento, de compreensão, de amor. Então vocês já devem analisar que lá já tem irmãos que já estão com uma nova visão, já estão vivendo juntos, estudando juntos, são as novas gerações, né, que está acontecendo naqueles países que sempre estão em guerra, e muitas vidas se perdem, né? Então, para vocês verem assim, ó, como Deus é justo e bom para nós, todos nós, e dizer que nós estamos num processo evolutivo, demos um grande passo, né, que estamos reencarnados no Brasil. Quando a gente diz, por que no Brasil? E mesmo nós que estamos aqui, se nós não mudarmos nossas atitudes, a nossa forma de realmente de ser, nós podemos reencarnar, como diz Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. São muitos planetas ainda que existem, né? Como nós temos na Terra, o Brasil, os Estados Unidos, Grécia, enfim, todos esses países, a África, enfim, por que não, dependendo da nossa condição? De repente nós podemos, por uma compulsória, ter que reencarnar num país deste, voltar a uma violência lá. Claro que nós não retrocedemos, nós se desencarnarmos hoje, o espírito não retrocede, né? Mas a influência faz com que a gente possa reacender aquilo que nós temos dentro de nós, aquela parte primitiva ainda que nós não conseguimos tratar ainda dentro de nós. Né? Então nós temos, por exemplo, quando nós olhamos hoje no nosso planeta, quando nós falamos, por exemplo, da África, né? Quando a gente fala da África, todo mundo, quando a gente comenta alguma coisa, as pessoas ficam assustadas. Ah, mas na África eu não quero, lá, não sei o que lá. E por que a África? Nós vemos que, pelos estudos que se faz, vai ser um dos países mais desenvolvidos ainda futuramente, né? Pela sua imensidão de terras que tem, até por seu povo, por exemplo, que nós ainda, principalmente do Brasil, nós temos até que agradecer, auxiliar para que o Brasil pudesse crescer através das suas mãos, enfim, de todo o seu trabalho, né, mesmo escravos lá, mas desenvolveram uma atividade junto de nós aqui. E o que nós podemos fazer hoje, que estamos reencarnados aqui, e este processo todo que eles estão passando lá na África, de toda ordem, né? Fome, doença, enfim, todo esse processo, o que nós realmente podemos fazer é nós fazer as nossas preces para esses irmãos lá. Ainda mais hoje que eles estão passando por aquele processo, desse vírus que se alojou junto àquele país, né? Que é violento. No prazo de 12, 15 dias as pessoas realmente desencarnam, né? Por enquanto não tem um remédio para isso tudo. E também nós estamos sujeitos a esse processo, talvez,
né, que a contaminação ela é muito fácil assim e rápida. Então, o que nós podemos fazer, eu sempre digo nas nossas preces, que a gente possa fazer as nossas preces para aqueles irmãos todos os dias, aqueles cientistas, aqueles irmãos que estão estudando, que necessitam, né, para que a espiritualidade maior possa iluminar esses irmãos, para que possam desenvolver um medicamento para esses irmãos lá. Como todos os outros medicamentos dos quais nós temos no dia de hoje, que a ciência é tão avançada, graças a essas pessoas, né, e graças à espiritualidade maior também, que auxilia, faz com que, através da intuição desses irmãos, se desenvolva toda essa potencialidade que nós temos hoje. Aqui a gente vai falar da cremação de índio na floresta amazônica. Só com todos os efeitos é que ele pode se aproximar do capiri sagrado. Assim é o Reaú, a cerimônia dos mortos, a mais importante entre os Yanomamis. É a primeira vez que eles permitem o registro integral do ritual, que começa com o contato com os espíritos. Para isso, eles cheiram o paricá, um pó alucinogêneo, feito de casca de uma árvore que é soprado direto no nariz de cada um deles. Em minutos os índios se transformam, eles estão abrindo o caminho do além para o companheiro que morreu, mas na aldeia dos Yanomamis ninguém é enterrado. Sempre que um Yanomami morre, dele é cremado e as cinzas são colocadas dentro de uma cabaça que se chama rishi. Depois disso, as cinzas são misturadas em um mingau de banana chamado ripu. Esse mingau é consumido por toda a aldeia durante esse ritual, que o Globo Repórter acompanha. Dentro do rishi tem cinzas do tio dele e que é falecido, explica o Xauá Júlio Góes. Enquanto os índios dançam, eles preparam o mingau. Recebemos autorização do Xauá para fazer imagens no momento em que as cinzas são misturadas na bacia. Nós acompanhamos tudo. Em seguida, a mistura sagrada é distribuída nos integrantes da aldeia. Ela só pode ser consumida durante o ritual. O sentido do uso é para que o espírito do finado volte para nós. Ele ajuda as pessoas porque fortifica contra as doenças, contra o espírito mal, diz o Tuxauá Júlio Góes. Então vocês vejam só essa cremação de índio na floresta. Eles têm aquela crença deles, né, que eles misturam essas cinzas e depois eles consomem. Né? Porque eles dizem que aquilo ali que pode, né, fortifica contra as doenças, contra os espíritos maus, enfim. Então isso tudo eles têm uma crença. Enquanto a gente vê que são povos que não conseguiram ainda desenvolver o seu processo, né, na parte intelectual, mas são necessidades de cada espírito de passar por esse processo. Isso que é a aldeia indígena lá na Amazônia, né? Aqui é um crematório, que são algumas fotos da Segunda Guerra Mundial. Antigas fotos dos fornos crematórios de Itachal, olha só ali como que é. Aqui no tempo do Holocausto, lá para a gente ver ainda aqueles seres humanos que estavam, né, no final degradante, onde eram levados para aqueles fornos lá, né, para serem queimados. A situação que esses espíritos ali, aqueles irmãos já ali, né, nessa condição de serem guinchados, enfim. Então, para a gente ver que muitas vezes, que todo esse processo que aconteceu lá, e a gente vê, isso aqui a gente vê todos os dias acontecendo esses processos, né? E a gente diz hoje, mas a gente às vezes olha e condena lá atrás, mas hoje que nós temos toda a nossa inteligência, temos todo um processo, e acontecem coisas terríveis ainda aqui perto de nós, né? Então a gente tem que se analisar que não é um processo do mundo, mas é um processo do ser humano, que nós mesmos precisamos mudar cada vez mais. Esse aqui também é lá na Índia, onde eles queimam, né, as pessoas assim, ó, eles penduram lá e queimam. A cremação hindu. Os hindus creem que a cremação é a melhor maneira da alma tirar as algemas da existência presente. Ela permite que os elementos que compõem o corpo, fogo, ar, terra e ar, retornem às suas esferas naturais. O líder dos enlutados acende a pira do funeral utilizando o maço incandescente de grama puxuá. Caminha em sentido horário em torno do corpo por 3 vezes, acendendo a pira. Quando o corpo está quase totalmente cremado, o esqueleto é quebrado com uma vara de bambu para permitir que a alma flutue livre. Esse ritual é chamado de Kapala Kriya. Olha só ali.
Claro que nós hoje não vamos fazer esse tipo, ter essas atitudes hoje aqui, né, que nós ainda não temos essas necessidades, né. E aqui a gente está mostrando o que é hoje um forno hoje atual, que a gente diz, né. Então ele nos representa aqui de uma forma mais moderna, que a gente diz, né. Então a gente sabe que existem outras formas. E hoje a gente sabe que, a gente lendo lá, tem muitas formas, muitos fornos, enfim, para cremação. Existem muitas atitudes dos quais buscam, às vezes, até fora do Brasil, no exterior, né, uma cremação que lá, talvez, tem uma outra forma, até ali lá, que muitas pessoas colocam em caixas de ouro, enfim, existe. A gente tem N casos, né, de pessoas que guardam as suas cinzas dentro dessas caixinhas, né, que pode ser de metal, de madeira, seja o que for, ou atiro no mar, ou querem guardar. Então a gente tem essa visão no qual nós temos que a gente precisa, então, nós precisamos nos preparar, né, tanto materialmente, espiritualmente, tendo entendimento, compreensão, que a gente possa realmente ter uma visão do que é ser cremado, que a gente possa realmente se preparar para isso, futuramente, né? Que a gente possa começar a construir isso, que a gente precise se desvincular, assim, não digo desencarnar, mas a gente precisa ter essa atitude, a gente já começando a entender e compreender, né, que nós somos simplesmente uma matéria, que essa matéria, ou ela pode ser cremada, ou pode ser, né, colocada lá, enterrada, ou você pensar que o nosso espírito, nós continuamos, né, nós continuamos a nossa caminhada, vamos nos preparar novamente para reencarnarmos novamente, dizendo ainda que ainda nós estamos passando por um processo de transição, né, todos nós, o nosso planeta, e essa transição ela depende muito de nós. Nós estamos num processo de expiação ainda, todos nós estamos ainda num planeta de expiação. E a gente diz assim, por que expiação? Porque nós temos que entender assim, nós que estamos no planeta Terra hoje, nós temos tudo, né? Nós já evoluímos bastante, o homem evoluiu de todas as formas, mas o que está faltando para nós realmente? É a nossa moral, né? E a gente diz que a moral a gente não compra em lugar nenhum, ela está dentro cada um de nós, é uma construção do ser humano. E ela tem um valor tem um valor muito grande para todos nós. Né? Porque são reflexos de outras vidas, desta e da nossa continuidade. Então, para isso a gente precisa ter essa compreensão, esse entendimento. E a doutrina espírita, ela nos convida para que a gente possa estudar, que através do estudo a gente começa a compreender melhor, a entender melhor, né? E muitas vezes, quando eu até comento em casa, já comentei, né, quando eu desencarnar, mas nem fala, não fala, para que falar? Não, mas é assim mesmo, se nós que estamos aqui já num período, nós temos que nos preparar para isso. No momento que a gente desencarnar, a gente sabe que temos outras tarefas, por que não? Temos outras tarefas. Como nós temos as nossas tarefas aqui, tanto no nosso trabalho, na nossa família, aqui na Casa Espírita, enfim, em todos os locais, quando eu chegar lá, eu sei que tem outras tarefas lá. Eu tenho pontos a acertar, claro que eu tenho. Mas eu preciso entender e compreender que eu preciso continuar esse meu trabalho, essa minha tarefa. Porque ela não se termina aqui, ela continua. E de uma forma, talvez, lá, no entendimento de cada um de nós, ainda com uma condição melhor ainda, para todos nós. E quando nós falamos ainda que nós vamos rever aqueles que já partiram, por que não? Mas isso tudo depende da nossa condição, das nossas atitudes. Quando nós falamos, há muitas moradas na casa do meu pai. Às vezes a minha mãe, que já fazem 13, 14 anos que partiu, não sei onde que ela pode estar lá, talvez nós vamos estar muito separados ainda, mas um dia nós vamos nos reencontrar. Vamos ter notícias? Claro que vamos. Mas para aquele encontro, talvez demore um pouco mais, talvez um pouco menos, né? Mas para isso tudo, a gente precisa já trabalhar isso tudo dentro de nós, se preparar e fazer da melhor forma possível as nossas tarefas, né? Com atenção, com amor, com carinho, e principalmente que a gente não esqueça esse lado espiritual.
os ensinamentos, que a gente procure, que a gente se identifique, e realmente a doutrina espírita, ela não precisa, ela não faz rodeios, como se diz, né? Como Deus é justo e bom, a doutrina também espírita, ela é justa, correta, e nos esclarece e nos consola. Então nós temos, o que nós precisamos, nós temos aqui. Claro que isso nós precisamos buscar, nós precisamos transformar e fazer com que isso aconteça na vida de cada um de nós. Então eu agradeço a atenção de vocês e que nós possamos sair daqui, talvez pensando um pouco mais, que possamos ter um entendimento, uma compreensão, que nas nossas preces possamos ser auxiliados nesse instante do qual nós precisamos. Que assim seja.